Eu acho que a vida é uma soma dessas misturas incríveis. Misturas de vivências, misturas de experiências, onde você conhece pessoas e uma coisa leva a outra. Eu lembro muito do discurso do Steve Jobs sobre ligar os pontos, né? Que a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, mas sim olhando para trás. Isso é muito importante. E hoje, olhando para trás na minha história, eu acho assim que incrível ter passado por todas essas experiências e estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje e desejando um lugar que ainda nem sei como que será, mas eu tenho alguma ideia do que vai acontecer pela frente. Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa virtual do EmpreendaCast, Rodrigo Volponi. E aí, Rodrigo, tudo bem, cara? Fala, Gustavo. Prazer estar aqui, poder compartilhar todos os insights e ideias aqui com a comunidade que segue o EmpreendaCast. Então, tamo junto, cara, que eu puder ajudar e somar, tô aqui. Deixa eu explicar para os meus sonhadores e minhas sonhadoras. É o seguinte, o Rodrigo, ele é especialista em marketing digital, é CEO da Web Mentoring, empresa que auxilia especialistas na construção, gerenciamento e venda de cursos por meio de lançamentos digitais. Desde a sua fundação, ele foi responsável por vender, meus amigos, 30 milhões de reais aí, entre tudo que esse cara colocou à mão. Então, no mínimo aqui a gente conversa esse papo falando de 30 milhões e né? Porque com certeza, desde que foi escrito esse release dele, mais alguma grana deve ter pintado aí, com certeza, e a gente vai aprender muito no papo com esse cara. Só que é o seguinte, eu preciso falar para vocês que está escrito no release aqui que ele é formado em psicologia pela Universidade de Arnaldo, né? E antes de entrar na vida universitária ele também foi garimpeiro. Então dá uma olhada o que vai sair, né, desse papo. E eu tive o prazer de bater um papo com ele off aqui sobre paternidade, considerações e comportamentos das crianças, né? Mas vocês perderam esse papo. Ficou para mim que tive o privilégio de conversar com ele em off. Mas eu queria começar esse papo, Rodrigo. Primeiro te agradecendo por você ter topado, né, aparecer aqui com a gente no EmpreendaCast, né? Também de um assunto que talvez a minha galera tenha percebido, que eu tenho me aproximado mais de algumas conversas com personalidades do marketing, mas eu ainda não tive tempo de explicar para a minha audiência, né, mais de 35 mil sonhadores e sonhadoras, o que de fato é marketing digital, o que de fato é fórmula de lançamento, o que é vender curso, o que é exponenciar a construção do seu conhecimento. Eu acho que aqui a gente vai poder falar muito disso com você, porque você também tem um marco muito importante na sua história. Você foi o terceiro funcionário da Hotmart, que acho que no Brasil e no mundo não existe empresa mais clássica e responsável por lançamentos e marketing digital do que a Hotmart. Então eu acho que se eu não estou falando aqui com o número 1, eu estou falando com o número 3 e o cara que foi possivelmente ali o CLT, o cara que botou a mão na massa como funcionário, acreditou no sonho e depois se tornou um grande empreendedor também. Cara, me diz aí o que é esse mundo, do que a gente está falando, ajuda meus sonhadores aí a sacar do que a gente vai falar aqui nesse programa. Cara, um primeiro ponto que você falou aí, que eu acho super, super importante, é essa parte da minha história que tem a ver com psicologia, com garimpo e tá trabalhando numa empresa de lançamentos. Na verdade, eu sou o fundador dela, né? E como que isso foi acontecer, cara? Eu acho que a vida é uma soma dessas misturas incríveis. Misturas de vivências, misturas de experiências, onde você conhece pessoas e uma coisa leva a outra. Eu lembro muito do discurso do Steve Jobs sobre ligar os pontos, né? Que a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, mas sim olhando para trás. Isso é muito importante. E hoje, olhando para trás na minha história, eu acho assim que incrível ter passado por todas essas experiências e estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje e desejando um lugar que ainda nem sei como que será, mas eu tenho alguma ideia do que vai acontecer pela frente. E isso também faz parte da cultura autodidata, que eu acredito demais, cara. Demais. Cada vez que eu converso com especialistas tops nas suas áreas no mercado, ontem eu estava conversando com um cara que trabalha com desenho gráfico. Ele é um dos principais desenhistas gráficos da Blizzard. Talvez você conheça, ou a audiência conheça, né, que é uma empresa de jogos. E o cara estava falando para mim que ele é formado em design gráfico e que a faculdade pouco colaborou para ele estar onde ele está. Apesar dele achar importante, né? Mas, assim, tudo que ele sabe, ele aprendeu através das vivências pessoais mesmo, com os contatos, com as ideias.
E, sem dúvida alguma, a gente fortalecer essa habilidade autodidata vai levar a gente para onde a gente espera chegar, tá? Mas, falando sobre marketing digital, em específico, cara, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Eu fui o terceiro funcionário da Hotmart, como você falou. Quando eu entrei na Hotmart, era uma salinha de 6 pessoas, cabiam 6 pessoas, era um negócio, assim, quase que embrionário, e a empresa já tinha 2 anos. Pensa nisso, quase 3, na verdade. E quando saí da Hotmart, em agosto de 2015, a empresa já passava de 100 pessoas. Hoje eles estão com mais de 1.000 colaboradores. Vamos colocar assim que a Hotmart já é uma indústria muito grande. E os caras estão crescendo. E eles crescerem significa muito como o mercado de lançamento de curso online é rico. E ele está num processo de amadurecimento e crescimento. E significa também que tem oportunidade para todas as pessoas que estão escutando aqui, principalmente para os empreendedores. Quantas pessoas gostariam de aprender o que você sabe? É a pergunta que eu quero fazer para você que está escutando aí. Existem milhares de pessoas querendo descobrir uma profissão nova, um hobby novo, e talvez você possa ajudar essas pessoas. E se a Hotmart passou dos 1.000, significa que esse mercado assim está hiperaquecido, tem espaço para todo mundo. É só fazer. Que legal. Agora, a gente está entendendo o seguinte, né? Eu lembro que tem alguns nomes que eu preciso citar aqui que acho que fazem parte da construção desse mercado no Brasil, né? Eu vou começar pelos que eu tive contato e fui impactado por eles ali em meados de 2015, 2016, algumas coisas em 2014, que um é o Corrado Adolfo, né? É um dos caras aí que eu tive contato, comprei o livro dele dos 8 Ps, né? Cheguei a acompanhar ele, fiz o iJumper, um curso dele muito legal, né? De você ter liberdade. Outro que eu fui impactado várias vezes foi o Bruno Pitinini, né? Jefferson Tayobá. Consequentemente, fui conhecer o Érico Rocha depois, né? Teve uma época que eu não aguentava mais ver o Érico no meu feed do Instagram, né? De tanto que ele aparecia, né? Esses dias eu tô em lançamento também do meu curso, né? De como você se tornar um especialista em podcast e faturar com isso. E um amigo meu me mandou um meme com a minha foto em tudo que é lugar. Ele falou, cara, eu não aguento mais acordar e ver você nos stories, ver você no feed. De repente você aparece no meu Facebook. Pelo amor de Deus, mano, o que você tá fazendo? Só pare, né? Ele falou, só pare. E ele me mandou um meme muito legal, que meus anúncios estão rolando para tudo que é lugar. E eu quis tocar nesses nomes porque o Conrado uma vez trouxe uma discussão muito importante. Ele tinha um Criativa, né, assim, um anúncio que ele falava assim, você que é professor, você que tem conhecimento e você está aí preso na sala de aula ou desesperado para conseguir, né, a possibilidade de dar o seu conhecimento, eu queria te fazer um convite, você vale ouro dentro do mercado que eu atuo. Né? Eu quero muito conversar com você, professor, você mestre. Né? E ele fazia muito isso, ele ajudou várias pessoas, assim como todos esses nomes que eu falei ajudaram. E aí eu queria te fazer uma pergunta seguinte, cara, a gente sabe que dentro do mercado que a gente vive de educação do Brasil, eu aposto seriamente que é o próximo mercado a sofrer uma disrupção. O modelo que a gente fez faculdade, você fez a sua psicologia, eu fiz o meu marketing, né? Eu acho que já não tem mais nada a ver a forma que a gente aprende na faculdade, né? A gente estava aqui tocando um assunto de um dos experts que disse aí, né, o do desenho industrial, que pouco a faculdade fez sentido para a vida dele. E a gente entende, por que eu estou tocando nesse assunto, né? A gente entende que o fato desse mercado crescer tanto, de você querer aprender com um mentor, aprender com um expert, que não necessariamente tem lá o diploma do MEC, que ele é especialista naquilo, né? As pessoas já não vêem mais valor nesses quadros que a gente colava na nossa parede. E aí eu queria te perguntar o seguinte, cara, tem muito a ver com essa dificuldade do Brasil de ensinar realmente as pessoas na prática, de dar um caminho, eu não digo um caminho mais curto, mas um atalho. Acho que o nome atalho é muito melhor quando você procura um expert de algo que você pode ter uma nova profissão, um novo conhecimento. Você acha que isso está muito relacionado com a dificuldade do Brasil em ensinar, assim, o modelo de ensino tradicional tá, acho que mais do que na hora de de sofrer uma disrupção? Cara, esse modelo de ensino que hoje utilizamos no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, né? É um modelo muito baseado na Revolução Industrial, coisa que aconteceu há mais de 200 anos atrás. É uma educação que é muito parecida com o que funcionava nas primeiras fábricas lá na Inglaterra ou na França, que tinha sirene,
pra galera ir lanchar, voltar, depois terminar o serviço. Isso acontece nas escolas também, tem a sirene lá pra galera sair e tal. Então a gente realmente precisa ter um pensamento diferente relacionado à educação tradicional. Mas uma coisa que eu acho muito importante da educação tradicional, que a gente precisa, vamos colocar aqui fora, para quem não está envolvido na educação formal, é a metodologia científica. A metodologia científica, cara, é muito fundamental para qualquer coisa que você faça. E isso a gente pode colocar que na educação tradicional, formal, nas universidades, nas escolas, existe metodologia científica. E a gente precisa saber pesquisar, consultar, saber falar com propriedade. E, infelizmente, quem está fora do mercado da educação tradicional, quem conseguiu empreender sem a influência de uma formação superior, qualquer coisa do tipo, e que normalmente vai criticar a educação formal, vai dizer que aquilo é dispensável. E eu não acho que é dispensável. Eu acho que a gente precisa pensar num processo de remodelamento da educação tradicional, aproveitando aquilo que já acontece de certo, que é a metodologia científica, e aproximando isso da nossa vida. Não adianta também, vamos colocar, a gente estava falando antes da conversa sobre a polarização, né, Gustavo? Não adianta a gente ser ultraconservador e pensando ali que educação formal é super necessária, você só vai crescer na vida se você passar por um processo de educação formal, nem o outro lado que fala, dispensa isso aí que não vale a pena, eu estou aqui sem precisar daquilo. A gente precisa fazer um bom namoro desses dois cenários, aproveitando o que há de melhor em cada um desses cenários. E uma coisa que dá muito certo dentro do mercado de educação online, e aí eu estou falando mais especificamente de lançamento de curso online, é que as pessoas gostam de aprender de um jeito muito prático, de um jeito mais coloquial. Não tem problema, gente, aí eu estou criticando um pouco a educação formal, nós passarmos um conteúdo de um jeito mais coloquial, brincalhão, sem usar linguagem extremamente formal e tal. As pessoas das universidades, os mestres, os doutores, têm certa dificuldade de aceitar esse mercado, porque os especialistas, eles não se preocupam com esse posicionamento intelectualizado, vamos colocar dessa forma. Verdade, né? Verdade. Então não tem problema a gente passar um conteúdo que consiga atingir o outro. Afinal de contas, é isso. Nós precisamos atingir o outro, independente de como essa comunicação aconteça. E por isso acredito que o jeito mais prático de ser ensinado, vindo através dessas pessoas que estão com esses treinamentos online, conectam muito a audiência deles, né? Mas isso não quer dizer que quem está ensinando deva desconsiderar a metodologia científica que deixaria o treinamento dele ainda mais robusto. Sim. Então, esse é um tema assim, muito, muito importante. Eu acho que a gente gastaria só um podcast para falar sobre isso, cara. Sim. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você tá precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, juridicopurassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o juridicopurassinatura.com pode te ajudar. Acessa lá www.juridicopurassinatura.com/empreendacast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Sim, e vou te falar, né? Assim como não tem problema nenhum você usar uma linguagem mais coloquial, que vai ter gente procurando isso, assim como tem um monte de gente procurando a linguagem intelectual, né? Talvez ele fale assim, não, esse mestre não serve para mim porque ele não fala a língua que eu quero ouvir. E não há problema nenhum nisso,
né? Eu já tive pessoas que disseram assim, cara, eu adoro a forma que você ensina. E eu já tive pessoas que disseram assim, cara, o seu ritmo, a sua fala, a sua gíria e tal, cara, não casou com o meu ensinamento, mas seja feliz e eu vou procurar um outro mestre para me ensinar e tá tudo bem, né? Acho que isso é parte da história. Mas para contextualizar aqui todo mundo que está ouvindo, eu queria usar um case seu aqui que eu descobri, para a galera entender do que a gente está falando desse mercado, qual o tamanho dele, né? A gente falou aqui que mais de 30 milhões de reais já passaram pela sua mão entre os lançamentos que você fez e uma das perguntas que eu ia te fazer é se você também é um expert se auto-lançando, né? Mas antes de você responder essa, e também eu vou perguntar do garimpo e etc., você aí que está ouvindo esse programa, a gente vai arrancar mais coisas desse cara curioso. Eu queria pegar aqui o case que você teve de um professor grego, né? Deixa eu só entender direitinho aqui. Ele era um professor grego que queria ensinar as passagens da Bíblia, é isso ou não? Me explica direitinho o que era esse professor. Explica aí que eu acho que eu falei bobagem. Cara, essa história é incrível. Na verdade, é um pastor evangélico, Tá. É um youtuber chamado Iago Martins, e já tem alguns anos de YouTube e tal. E ele lança treinamentos na área de teologia. Tá. Aí, um desses treinamentos é um processo de ensino de um grego chamado grego koiné. Vamos colocar assim, seria uma sublinguagem do grego, uma língua perdida do grego. Certo. Porque o grego koiné, os primeiros textos do Novo Testamento foram escritos em grego. Isso eu não sabia, eu descobri com o Iago. Então, assim, as primeiras histórias de Jesus, elas foram escritas em grego. E por que ensinar isso, Gustavo? Por que ensinar isso? Porque se alguém aprende grego koiné, ele tem a possibilidade de ter o contato com o texto original do Novo Testamento e ele mesmo fazer a interpretação dele sem o processo de tradução que aconteceu ao longo dos 2 milênios, recentemente. Porque traduziu do grego pro italiano, sei lá, cara, aí foi trocando, foi pro inglês até chegar em português. Existem diferenças na interpretação por conta dessas múltiplas traduções. E aí esse treinamento é para fazer o cara com um aluno o seguinte, olha, eu vou te ensinar a metodologia que você vai pegar o texto original escrito algumas dezenas de anos depois que Cristo ascendeu, para você ter contato direto com a palavra, sem intermediários. Tá de brincadeira. E como que a gente descobre que existe mercado para isso? Você acha que lá em 2015 eu ia imaginar que esse mercado ia existir? Não. Mas eu tive contato com o Iago, trabalhando com o Iago, fazendo pesquisas com a audiência do Iago, a gente entendeu a relevância desse tema para a audiência dele, que no caso são pessoas da religião evangélica. Uhum. E na primeira live que a gente fez do processo de lançamento, tinham 6 mil pessoas ao vivo assistindo e aprendendo grego bíblico na internet, cara. Tá de brincadeira, cara. Foi surreal isso, assim, a gente conseguiu reunir 6 mil pessoas para a primeira live. Acho que isso dá uma boa contextualizada. Eu quis pensar esse exemplo, né? Porque aí a gente tá pegando o Iago, que é especialista em algo, que trouxe o método científico que ele deve ter aprendido em algum momento, que possivelmente foi autodidático, assim como você já sinalizou a importância do autodidático, ou talvez ele pegou pelos métodos comuns que a gente comentou aqui, que a escola ensina, etc. Depois a gente pode até tocar nesse assunto. Mas ele conseguiu reunir 6 mil pessoas que se interessavam por aquilo, e de alguma forma ele segurou esse pessoal até o final da audiência, depois ele faz uma oferta sobre o que ele pode dizer, que seria assim, vem comigo que eu pego na sua mão e te ensino a desenrolar isso daqui para você começar a ler os manuscritos originais, né, do que virou o Novo Testamento. É mais ou menos isso que eu estou falando para a galera entender? Exatamente. Por que a gente cria esse processo, Gustavo, dessas lives e tudo mais? Essas lives, elas têm a finalidade realmente de passar um conteúdo transformador para as pessoas. Não é simplesmente ficar de história para depois tentar vender alguma coisa. A gente realmente tinha como objetivo, ao final da 4ª live, que era a última, as pessoas conseguirem falar boa parte dos primeiros manuscritos inteiramente em grego. A gente tinha esse objetivo claro. Então, ou seja, eu queria dar a transformação, o Iago queria dar a transformação, para que só assim a gente fizesse uma oferta e dissesse para as pessoas, olha, fez sentido para você? Tudo isso que você aprendeu? Tá falando grego? Vale a pena
você participar do nosso treinamento fechado, ter acompanhamento e tudo mais. Isso é muito importante, né? Porque eu escuto muitas pessoas de fora do mercado, a própria audiência dos especialistas que acompanham os lançamentos reclamando, vai me vender alguma coisa, já está fazendo isso para me vender. Significa que o que está sendo oferecido no processo do treinamento gratuito não é transformador o suficiente para a pessoa entender que vale a pena ela fazer o investimento. Entendi. E eu vou te falar, cara, agora dá para fazer até uma brincadeira com isso. No meio da quarta live ele podia dizer, cara, tá fazendo sentido para você ou eu tô falando grego, né? Você tá com dificuldade de entender a mensagem. Você pode abrir os números finais desse lançamento, assim, antes da gente entrar no que é um lançamento, uma fórmula, etc. Esses números são abertos ou não? Faturamento, a gente, por questões contratuais, a gente não pode falar, mas dentro do processo de lançamento inteiro, a gente teve mais de 100 mil pessoas participando. Que legal, cara. Então, considerando aí que taxas de conversão em lançamentos giram em torno aí de 1% a 3%, a gente pode inferir números, né? Mas 100 mil pessoas, os vídeos a gente teve até que privar, porque fazia parte do lançamento, né? Os vídeos ficariam abertos durante um determinado tempo. A gente teve 100 mil pessoas, cara. Que legal, cara, que legal. E depois ele fez novas versões desse lançamento, você ainda tem contato com o Iago? Como que é hoje a relação lá? Porque você tá falando de uma época quando era tudo mato, né? Terreno baldio. Não, esse lançamento em si, ele é recente. Ele é recente? Aconteceu 30 dias atrás, mais ou menos. Então legal. A gente vai fazer mais 2 ainda esse ano, de grego. Mas tem outros produtos do Iago também, enfim. A gente trabalha muito com essa ideia, Gustavo, de jornada do cliente. Isso é muito importante. Para quem está aí do outro lado pensando, o que eu lanço? Não sei o que fazer, o que eu poderia vender. Primeiro, você tem que consultar a sua audiência. Esse é o preceito básico. Faz uma consulta com a audiência, uma pesquisa muito profunda para entender como que você pode ajudar aquelas pessoas. E a partir disso, você já vai ter um panorama de quais treinamentos digitais você pode lançar. Porque a gente trabalha com jornada do cliente. Uma vez que eu resolvo um problema de alguém através de um treinamento, é natural que essa pessoa tenha a solução e vá desenvolvendo outros problemas a partir daquela primeira solução e a gente continua oferecendo para ela. Legal. Então, esse é outro insight que quem está aí do outro lado pode levar em consideração, que é, não preciso só ficar amarrado em um treinamento. Eu tenho que pensar na jornada do meu cliente. Sim. No que eu posso oferecer para ele. Aí vem aquela sigla da saladinha, da sopa de letrinhas, o LTV. Eu posso pensar aí no LTV que Exato. Eu tenho. Legal. Só para a gente traduzir, ajuda a minha galera a entender o que é o LTV, o CAC, alguns termos aí do marketing que seria interessante para a gente poder contextualizar. Porque daqui a pouco, tenho certeza que a minha audiência vai falar assim, então quer dizer que o negócio que eu fiz de engenharia lá no meu TCC com meus amigos, que ninguém deu importância, talvez aquilo poderia ser um negócio foda? Sim, poderia. Será que aquele negócio que você fez um dia, você e sua esposa, uma doideira aí que vocês criaram, um jeito só de vocês de fazer algo, teria como ser escalado e representado por pessoas? Sim, mas é legal você sacar do que a gente está falando. Então, me ajuda aí na sopa das letrinhas, caras. O que é LTV para a galera entender? Cara, o Lifetime Value é basicamente você considerar o seguinte, quanto que esse cliente é capaz de gastar comigo ao longo do tempo? Qual que é o investimento máximo desse cliente? Vou colocar de um jeito bem coloquial. Então, se eu tenho um treinamento e eu não cobro nenhum tipo de recorrência, por exemplo, aquele valor investido representa o valor de LTV daquele cliente. Agora, se eu tenho vários treinamentos, a gente começa a aumentar essa régua de possibilidade de LTV do cliente, porque ele continua gastando comigo ao longo do tempo. E o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, é basicamente quanto que você gasta para transformar alguém em cliente. É isso aí. Aí essa é a parte mais métrica do marketing, que é até um pouco chata, assim, eu confesso. Uhum. Mas é fundamental, a gente tem que se preocupar com quanto a gente está investindo, quanto que isso gera de retorno. Se eu tenho um treinamento, vamos usar um exemplo aqui muito simples. Se eu tenho um treinamento de R$500 e eu investi R$250 para transformar uma pessoa em um cliente, significa que o custo de aquisição do cliente foi R$250. Logo, eu tenho mais ou menos 100% de ROI, que seria o retorno sobre o investimento. Isso aí, show. Era isso, cara. Eu sabia que você ia navegar entre as três siglas mais importantes para a pessoa entender, mas eu queria fazer um paralelo com o mundo aqui da minha galera. A gente traz muito startupeiro, né? Muita gente do mercado digital
no sentido de, né, construir um software, construir isso e aquilo, e não foge do que a gente está conversando aqui. Mas eu queria fazer só um paralelo, né? O iFood, antes da pandemia, tinha um CAC lá de X para conseguir fazer com que você parasse de usar a porra do telefone e pedisse a pizza pelo celular. Que você parasse de pedir pelo WhatsApp ou algum lugar que você tinha lá com o cara da sua rua que vendia as pizzas e você pedisse pelo aplicativo. Eu brinco em todo o episódio, mas com muito carinho, respeito, né? Que essa pandemia nunca trouxe um CAC tão barato para o iFood, né? Porque, na verdade, você não precisa convencer o cara a usar o aplicativo e colocar anúncio na cara dele ou coisas do tipo. A pandemia fez ou você compra pelo aplicativo ou não tem outro lugar para você comprar, né? Ou você entra no mercado desses caras ou não tem outra forma de você pedir comida mais ágil, mais rápido na sua casa. Então a gente teve uma aceleração aí do valor do CAC, que acho que o iFood deve ter crescido, sei lá, cara, eu chuto que umas 100 vezes mais nos últimos 12 meses, aí, né, a gente já completou um ano de pandemia, porque o CAC deles ficou muito mais barato, né? E eu costumava dizer assim, cuidado com os cupons que você está recebendo, que faz parte da estratégia dele de fazer você gastar mais lá dentro, né? Ou senão ele te oferece aí o hambúrguer a R$1, porque é muito mais barato ele te dar um hambúrguer do que ele tentar te enfiar a propaganda o tempo todo para fazer você entrar dentro do aplicativo. Então, um paralelo com vocês, sonhadores e sonhadoras, né? Tem várias técnicas de você jogar o cara para dentro da sua empresa, né? Trazer ele para ser seu cliente. Só que você tem que ter uma noção de quanto você está gastando para investir. A dica que eu queria deixar aqui também é que se você passa a reparar nessa sopa de letrinhas que a gente está falando, você pode usar para tudo da sua vida, da sua empresa. Não necessariamente você lançar o seu curso, né? Você que vende tinta, você que tem uma empresa de software, cara, se você não tiver essas coisas na ponta da língua como empresário, a chance de você estar fazendo merda é altíssima, né? Parece óbvio, a gente está aqui no, sei lá, acho que isso aqui vai ser o episódio 120. Parece óbvio e até besta falar disso agora, mas, cara, a grande maioria dos empreendedores no Brasil continuam fazendo conta de padaria, cara. Continuam fazendo conta de padaria. E a conta de padaria não fecha, cara. Não fecha. E nesse mercado que a gente está falando aqui hoje, você precisa fazer esse tipo de conta. Mas para a gente não fugir muito do que a gente estava conversando, Rô, eu queria te perguntar o seguinte. A galera já entendeu que você é especialista da parada, que sua empresa ajuda esse cara que tem um conhecimento a escalar a parada, né? Eu queria que você contasse qual o momento que você monta a Web Mentoring, né? Mas eu queria que você voltasse na origem do Rodrigo lá, se a gente puder usar um pouco da sua história, que momento você se percebe inquieto, inconformado e empreendedor, né? Porque eu sei que mesmo sendo o terceiro funcionário da Hotmart, você já tinha indícios de querer ter suas coisas. Eu acho que ali era parte de uma grana que você queria fazer um pé de meia, ganhar força, etc. Mas eu queria que você contasse do seu jeito. Que horas que tem o estralo, assim, né? Que horas que tem a chama para você se tornar empreendedor, cara? Cara, isso tem tudo a ver com a minha história e a internet, cara. Eu acho que fez toda a diferença para mim ter contato com o mundo virtual. E isso aconteceu em 1999. Opa! Tô pra tiozão aqui já. Tá tiozão, porque eu tinha 11 anos. Não sei quanto você tinha, né? Mas eu tinha 11. Eu tinha 11 também, sou de 88, Gustavo. Então beleza. Nós dois somos tiozões aí. Então beleza. Aqui, mas eu comecei a jogar online, cara, nessa época em conexão de escada e era Tetris online, eu lembro que tinha... Porra! Pokémon também depois apareceu em seguida ali, que você andava nas paradinhas. Pra galera que é nerd, o pessoal sabe do que a gente tá falando, assim. É isso aí. E o meu contato com a internet foi maravilhoso, porque eu pude conversar com outras pessoas de outros lugares. E aí, eu vim seguindo com a internet e jogos online desde então. E 2005, cara... Eu tava voltando do colégio e eu vi uma revista e o cara era capa de uma matéria lá, dessa revista, eu acho que era da Veja, se eu não me engano, e o cara chamava-se Christian Cruel. Era o primeiro brasileiro que vivia de poker online. Eu tinha 17 anos nessa época. Aí eu fui lendo a matéria e tava dando entrevista, aí eu vi o cara falando que, eu acho que ele fazia faculdade de economia, abandonou. Tava vivendo de poker online em 2005. Eu falei, gente, eu não acredito nisso. Eu vou levar essa revista para casa e eu quero saber mais sobre isso. Eu com essa idade já pensava no truco, porque truco a gente aprende de criança, né? Se der para ganhar dinheiro então, mas beleza, segue lá. Inclusive, galera, poker, ele não é um jogo de azar, tá? Ele é considerado um esporte mental junto com xadrez e gamão.
Pra gente começar a conversa pra falar de poker. Então, beleza. Aí, cara, eu fui desbravando, pesquisando, achei o perfil do Orkut no cara e comecei a sediar e comecei a entender melhor sobre esse universo de poker online. E eu descobri um site na internet que era uma escola de poker que fazia... Depois que você terminava a formação deles, eles faziam um investimento em você de $50 para você jogar em uma das plataformas indicadas por eles. E assim, eu aprendi a jogar poker, utilizei os $50 e lá no finalzinho desse orçamento eu consegui bater um torneio e eu ganhei mais de $3.000 no torneio. Nesse momento, um cara de 17 anos, ganhando essa grana que nunca tinha visto na vida, eu falei, gente, eu quero trabalhar com internet mesmo, é isso aqui que eu quero fazer, velho. É isso aqui que eu quero fazer e tal, e começou a minha relação com a internet, ganhar dinheiro através da internet nesse momento. Aí fiquei patinando com poker online ao longo de uns 4 anos, e nesse meio tempo, a minha família teve uma sociedade e um garimpo de esmeraldas. Tá, agora já começa... Olha só, com aquele gif, eu começo... assim, né? Já começa a explodir a cabeça. Exatamente. E nesse meio tempo aí do poker, aí minha família vira sócia de um garimpo de esmeraldas, em uma das minas que tinham lá, na região de Nova Era, lá próximo de Belo Horizonte. E, cara, eu vou pra lá algumas vezes ao longo aí de 2005 a 2011, mais ou menos, ficar temporadas no garimpo, vamos colocar assim. E aí eu ajudava meu pai, no caso, que era um dos sócios, a administrar a gestão desse garimpo, e minha função era, vamos lá, fiscal de garimpo. O que era a função do fiscal de garimpo? Eu ia lá para o que a gente chama de linha da frente do serviço, que é onde acontecem as detonações de dinamite e tal, debaixo da terra, e ficava lá, tipo, analisando o que estava acontecendo, para ver se estava tudo certo, se o material ia ser separado corretamente para levar lá para fora e depois ser avaliado e tudo mais. Minha função era essa. Só que durante esse período, eu comecei a conviver muito com garimpeiro, sabe? Então, como que você vai ganhar credibilidade com essas pessoas para além de ser filho do dono? Você precisa conviver com elas, você precisa respirar o mesmo ar, você precisa comer junto com elas, você precisa brincar com elas, se divertir com elas. E foi isso que eu fiz, como se fosse uma experiência antropológica, assim. Eu estava fazendo antropologia nesse momento, aprendendo a ser garimpeiro. E aí eu trabalhava com esses caras, 7 horas da manhã eu estava entrando na mina, e 9 horas da noite eu estava indo embora para casa porque eu tinha ido pro boteco com os caras, se divertir, brincar e tal. A minha rotina era essa. Tomar umas pingas, aqui em Minas é bom pra cacete. Tomar umas pinguinhas com os caras. E aí, cara, eu aprendi uma das coisas que eu carrego até hoje, que é o espírito sonhador do garimpeiro. Os caras são muito sonhadores, galera. Vocês não têm noção, assim, de como esses caras sonham com a transformação. Por que eles sonham com a transformação? Porque todo sábado era cultural nesse garimpo que a descarga do material detonado, que é o material que a gente vai fazer, tipo, avaliação e tal, era dividida com o garimpeiro. Ou seja, era 50-50. Então, no sábado, os caras trabalhavam empenhados em fazer aquilo dar certo e com muitas histórias de, tipo, o que eu vou fazer se eu tirar tal quantidade de pedra, como que eu vou mudar minha vida e tal. E tem inúmeras histórias de garimpeiros que eram, tipo, pessoas com absolutamente nada ficando milionários lá. Isso acontecia com muita constância. E esses caras sonhavam demais, assim. E isso me inspirava, cara. Me inspirava. Eu falei, velho, que massa, né? Uns caras trabalhando com um sorriso no rosto, simples pra caramba, e entrando no sábado e saindo 8 horas da noite do serviço com garra para poder trabalhar, acreditando no sonho deles. E eu carreguei isso comigo. Aí, entre 2009 e 2010, eu entro para a faculdade de psicologia e eu participo de muitos fóruns na internet. Muita coisa, eu participando de fóruns de discussão sobre inúmeros assuntos diferentes e tal, eu gostava disso na época. Eu faço amizade com algumas das pessoas desse fórum e um desses caras começa a vender curso online lá naquela época. Os caras são dinossauros disso aí. Que legal. E eu, o que esses caras estão fazendo? Um deles era de Belo Horizonte, ficou muito meu amigo, a gente foi para carnaval junto e, enfim, ia para casa um do outro e tal. E esse cara era estagiário de engenharia e passado alguns meses ele começou a vender esses treinamentos. Eu vi fotos dele, tipo, em Paris, em Londres. Eu falei, gente, o que esse cara tá fazendo? Eu quero saber o que ele tá fazendo. Aí eu comecei a assediar ele e tal. Me conta. Aí ele foi me contar essa história de curso online. Aí em 2010 eu fiz meu blog, primeiro blog aí de empreendedorismo que eu tinha. Comecei a escrever sobre isso.
comecei a ser afiliado desses meus amigos. Afiliado é como se fosse um revendedor, tá, galera? Só para explicar para vocês. Comecei a revender os treinamentos dessas pessoas, ganhar uma comissão por isso, né? Em 2013, muito insatisfeito com a trajetória que eu estava tendo no mercado tradicional, eu estava numa fábrica de automóveis e tal. Falei, gente, eu preciso mudar a minha vida e tal, preciso dar não estou fazendo o que eu gosto, o que eu quero. E o poker online estava capengando também, já não estava aquela coisa, já tinha mudado muita coisa, o jogo estava bem mais maduro do que na época que eu estava jogando. E aí eu mando um e-mail pro JP Rezende, que eu tinha conhecido há 2 anos antes, quando ele tinha praticamente iniciado a Hotmart, pergunto se tem uma oportunidade lá. E o JP me chama para um almoço, para conversar com ele. Que legal. 3 dias depois, o JP abre uma vaga de revisor de produtos digitais na Hotmart. E eu vou para lá cumprir essa função. Quando eu cheguei lá, tinha tipo uns 3 mil produtos na fila de aprovação. Eles não estavam dando conta mais de fazer esse processo. E para aprovar um produto na Hotmart, você precisa avaliar certas características, se esse produto vai ser aceito ou não. E uma delas era verificar a página de vendas desses produtos. Então imagina o seguinte, durante o meu período de revisor de produtos digitais, passou na minha mão 30 mil produtos. Eu precisava olhar a página de vendas desses produtos, que é onde o pessoal vende o produto de fato. Eu tive o meu contato com copywriting, que é a escrita persuasiva, para quem está do outro lado. É isso aí, o Rafael Bertoni veio aqui falar disso, bem lembrado. Exato, não, o Rafael é sensacional, cara. Inclusive é dessa época aí, né? Eu já fui gerente da conta dele também e tal. Isso aí, o Bertoni esteve aqui. Através desse contato com a escrita persuasiva, eu pude aprender copywriting efetivo. Só dos caras que estavam tendo muito resultado. E essa foi a minha escola de copy. Chegou um momento que eu comecei assim, por que esse cara vendeu X mil reais e o outro não vendeu? O que tem na copy dele? O que ele está escrevendo que é mais efetivo? Eu comecei a transcrever algumas copies, cara, na mão para tentar identificar os elementos que faziam mais sentido dentro daquela narrativa, e assim foi a minha escola de copyright. Isso fez muita diferença para eu entender sobre como construir ofertas que convertem, que vendem. Eu fui crescendo muito na Hotmart. Eu, por conta dessa minha relação com a psicologia, eu pegava o time de atendimento, que eram os meus colegas, e fazia palestra para eles, sem ninguém pedir. Isso aí eu falo muito que é intraempreendedorismo. Total. Você toma iniciativa dentro da empresa de alguém e as pessoas que estão lá em cima vão percebendo isso, sem falar nada com você. É isso aí. E age como dono de fato, só que você está empreendendo com o CNPJ do dono ou com o dinheiro do acionista, né? O que fica bem mais fácil, né? No isso caso. Aí. E aí eu fui fazendo palestra com os vendedores e tal, e fui ajudando eles, falando sobre atendimento, como atender melhor, como conversar com o cliente, fui sugerindo novos processos para a área de atendimento. E aí o JP e o Matheus, que são os fundadores da Hot, me chamaram para ser o primeiro gerente da Hotmart, que foi o gerente de suporte da Hotmart. E aí eu organizei a área de suporte em 2014 na Hotmart. Implementamos o Zendesk, que é uma ferramenta de atendimento online. Humanizei o atendimento, todo mundo passou a responder com sua própria foto, com um nome próprio, instalei sistemas de NPA, enfim, fui usando a minha criatividade para crescer aquela área até que a gente subisse os padrões de percentuais positivos de atendimento lá. Eu lembro quando a gente começou a implantar, estava 82% positivo de feedback em geral dos atendimentos. Quando eu saí, estava 96%. Animal, então, animal. Foi muito massa. Quando a NPS era só uma sigla que ainda ia chegar nesse país, né? E aí, cara, deu 1 ano fazendo isso e eu cheguei pros caras e falei, caras, sério, eu tô muito frustrado porque eu acho que eu dei o que eu tinha que dar para essa área aqui. Não dá para sair disso e eu acho que eu tenho mais potencial do que o que eu tô fazendo. Eu quero fazer um acompanhamento específico com um produtor da Hotmart que performa. Ou seja, eu usei esse exemplo para eles. Se tem alguém ganhando 100 mil reais, eu acho que eu tenho expertise para ajudar esse cara a chegar no 1 milhão. Aí eles falaram assim, Rodrigo, você tem os seus negócios, você vende como afiliado, a gente sabe disso, mas você não tem experiência em lançamentos. Para você mentorar um dos nossos clientes, você precisa ter essa expertise. Aí eu falei com eles, esse é o problema? Eu vou fazer um lançamento então. Enfim, cara, eu fiz um lançamento corrido, assim, meu irmão tem uma empresa de manutenção de notebooks, eu gravei o cara, eu fiz a oferta, eu botei aquilo para rodar do zero, transformei o meu irmão num especialista
em Em lançamentos. manutenção de notebook. Em manutenção de notebooks, eu transformei num especialista digital. E aí, cara, 3 meses depois eu fiz um lançamento e eu vendi mais de 50 mil reais esse lançamento. Aí eu virei a tela de saldo da Hotmart e mostrei para eles, olha, tem aí, peguei um cara do zero, nunca gravou, nunca fez nada disso e a gente conseguiu faturar esses 50 mil, e se a gente escalonar isso e continuar fazendo o trabalho de Nutrição, né, dos leads. Não. O trabalho dele se amadurecer como especialista digital e continuar produzindo vídeos, esse negócio vai crescer. E aí eles falam, pô, beleza, você provou aqui, então você pode abrir essa área. Aí eu virei gerente de sucesso do cliente da Hotmart. Eu abri essa área lá. Que pariu, que legal. E quando eu viro gerente de sucesso do cliente, eles me fazem uma proposta de stock options na Hotmart. Para quem não sabe, é uma proposta de você ser acionista da empresa que você trabalha, com a liberação dessas ações ao longo do tempo. Esse dia eu até chorei, cara, quando esses caras me fizeram essa proposta, porque trabalhando para alguém foi o maior reconhecimento profissional que eu tive. Animal. Até hoje. Só que o mosquitinho do empreendedorismo, cara, eu já tava todo picado, já tava todo machucado. Já tava todo embolado já, né? Já tava quase indo atrás de um alergista, tanto que eu tinha sido picado já pelo mosquitinho do empreendedorismo. Por quê? Porque através desses lançamentos, os meus negócios que eu tinha também, que eu vendia como afiliado, eu já estava dando mentoria de copy, de lançamento, enfim, já estava fazendo muita coisa. Eu guardei uma boa grana, sabe? E aí, a minha esposa, que é a Lu, que também é minha sócia, ela também foi introduzida no mercado de marketing digital por meio das minhas conexões, lá no início de 2014, e ela começou a desembolar muito, cara. E aí ela fecha uma parceria com um cara que chama Charles Laveso, que é um professor de desenhos realistas. Ele tinha mais de 200 mil seguidores, fãs no Facebook naquela época, 2015. E aí ela vira para mim e fala assim, Rodrigo, fechei com esse cara para lançar, eu não sei lançar não. Então... Da hora. Então, assim, ou você vai fazer, ou a gente vai contratar alguém para fazer. Aí eu olhando o Charles, eu vendo os números do Charles e muita gente mandando mensagem, falando, você tem curso e tal? Eu falei, gente, acho que agora é o momento. Aí eu pedi demissão da Hotmart, mesmo com a oferta de stock options lá. E não foi uma decisão fácil, não. Não foi. Até mais sabendo os números hoje, né? Quanto essas ações valeriam. Mas tudo bem, foi uma escolha e eu acho que você foi muito forte em escolher isso. Né? Exatamente, porque foi a melhor decisão profissional que eu tomei na minha vida, assim. Porque eu tive a possibilidade real de empreender e empreender com impacto. E aí a gente faz o lançamento do Charles, e aí vem o famoso múltiplo 6 em 7, já no primeiro lançamento, que são mais de 100 mil reais em 7 dias. Então, aí mais uma sopinha de letras que alguém já deve ter visto. O famoso 6 em 7, são 6 dígitos, em até 7 dias. Você vai ver isso em algum lugar. Você deve ter uma plaquinha aí atrás também de 6 em 7, né? Tem aqui da Hotmart de 1 milhão e tem uma outra aqui de 5 ali atrás. Ali. Bom demais. Mas vamos lá. E aí eu fiz os múltiplos lançamentos e tal. Aí eu comecei a fazer esses lançamentos desencadeados, um atrás do outro. E aí a gente realmente estabelece a Webmentoring como uma lançadora de cursos online, né? Como uma empresa que vai ajudar especialistas a transformarem o conteúdo deles em curso online e ajudar pessoas a encontrar esses especialistas. A nossa função é essa, é facilitar a vida de um empreendedor, de um professor, de um especialista online, e fazendo a parte difícil, que é a parte operacional, executando lançamentos, cuidando de mídias sociais, cuidando de vídeos, cuidando de todas as etapas do marketing digital, e essa pessoa cuida só da geração de conteúdo. Essa é a nossa função. E estamos fazendo isso, Gustavo, nos últimos 6 anos. Como você falou, a gente já teve envolvimento em mais de 30 milhões de reais em vendas de treinamentos de cursos online, e hoje a gente tem mais de 20 funcionários, enfim, a gente está jogando o jogo já há bastante tempo, porque esse mercado é um mercado que muda o tempo inteiro, Gustavo. Isso é muito importante falar sobre isso. O que você falou há pouco tempo atrás sobre, naquela época era mato e tal, realmente, porque como as estratégias eram muito novas e tinha pouca gente utilizando, era muito inovador utilizar uma estratégia tradicional de venda e ter resultados efetivos. À medida que o tempo foi passando
e o mercado foi amadurecendo e mais concorrentes foram aparecendo, foi importante que quem estivesse atuando nesse mercado como nós estivesse se adaptando de acordo com o contexto e estivesse descobrindo novas metodologias para serem implementadas no processo de venda para continuar jogando o jogo. Então eu posso dizer para você com segurança que dentro desse mercado de lançamento de curso online, do jeito que é feito, pela Hotmart e tal, nós somos uma das empresas mais antigas que estão em atuação hoje. Que legal. Agora deixa eu te falar, eu devo ter um monte de sonhador e sonhadora que tá lá falando, cara, eu preciso conhecer esse cara, já estão te procurando aí no Instagram, estão te procurando no LinkedIn, ele tá todo mundo aí dando uma navegada nas coisas para querer falar contigo e com a Abby. Como é que funciona o seu negócio? Se tem algum cara que está ouvindo, alguma mina que está ouvindo aqui o EmpreendaCast e ela tem um conhecimento para botar para fora, para ser lançada, como é que a Web Mentoring pode ajudar, né? E como é que funciona esse negócio? Como é que você, como empreendedor, fatura com isso? Eu queria que você contasse um pouco do modelo de negócio e como que você pode ajudar um monte de sonhadores que está aqui ouvindo e vai querer te procurar. A Web Mentoring não é uma agência de lançamentos. Isso é importante pontuar e demarcar, porque isso causa uma certa confusão em quem está se aproximando desse mercado de lançamento de curso online. Nós não somos uma agência. Por que nós não somos uma agência? Eu quero fazer uma separação bem clara disso. Porque, normalmente, as agências elas cobram uma FII mensal, uma taxa mensal para manutenção de um negócio. Só que o nosso negócio, nós somos remunerados por performance. E a gente entra com custo também para que essa performance aconteça. Se temos um negócio fechado com um especialista e nós vamos executar um lançamento que vai ser investido R$500 mil em tráfego pago, em mídia paga, a gente vai entrar com 250 mil junto com o especialista. Isso nos configura como sócios dos projetos digitais daquele especialista. É uma incubadora, né? Porque uma incubadora / aceleradora no mundo das construções, porque você entra com risco também, né? Exatamente. E trabalhar com o risco desse especialista é outra diferença que nos coloca assim, em detrimento de agência, porque se der errado, a gente também afunda o barco junto com o cara. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. É casamento, por isso que é sociedade. Nós nos tornamos sócios desses especialistas e aí a gente ganha sobre performance e dividimos custos com esses especialistas. E o que a gente oferece como solução para o especialista? Administração de mídias sociais, desenvolvimento de e-mail marketing, escrita persuasiva, edição de vídeos, tráfego pago, time de vendas para poder fazer atendimento por WhatsApp, para vender esses produtos, time de sucesso do cliente que vai fazer um acompanhamento com esses alunos. Enfim, é a parte burocrática e chata de um negócio digital que a gente toma conta, que facilita a vida daquele especialista só para ele gravar o videozinho dele, que a gente quer que ele faça isso. Grave vídeos. Continua produzindo conteúdo e a gente cuida do resto. Que legal, que legal. E, então, qual que é o site que o cara pode entrar aí, né? O sonhador, a sonhadora, já para encontrar você? E claro, você tem que... É um processo de aplicação, né? Você não pode aceitar todos os experts também, senão, se cada 100 mil reais que você colocar de tráfego, daqui a pouco você investiu 30 milhões e você também tem que conhecer o expert, a possibilidade que ele tem, né, de crescimento de negócio, porque de fato é uma sociedade, é uma empreitada, né? É uma joint venture de verdade, né? Então, como é que o cara acessa aí para ele poder aplicar, contar o conhecimento dele e vocês avaliarem se esse cara tem possibilidade de ser lançado por vocês? A gente tem um website oficial da empresa que é webmentoring.com.br. Pode me encontrar também no Instagram pelo @volponerodrigo, que a gente pode conversar. Só que uma coisa sobre isso, Gustavo, que você está falando sobre o processo de aplicação, realmente isso é fato, é real. Por quê? Quem está jogando o jogo há mais tempo, e o mercado sabe disso, que a gente tem aí 6 anos que a gente está atuando nesse setor, a gente é extremamente assediado para que especialistas venham fazer parceria com a gente e tal. Por isso eu tenho até processo de mentoria para ajudar pessoas que têm esse conhecimento de lançamento a elas qualificarem a empresa delas e entender os nossos processos para oferecer esse serviço. Eu preciso de parceiros para oferecer esse serviço para quem nos procura para lançar, sabe? Legal, legal. Do tanto que esse mercado
mega aquecido, assim. Ele é muito, muito à espera de pessoas que saibam fazer o que a gente faz, né? Legal demais. E tem esse processo mesmo de aplicação, porque a gente tem que entender se tem alguns parâmetros que são relevantes, que vão fazer sentido para a gente lançar, mas é do jogo, cara, e eu sempre estou em busca também de parceiros que eu possa indicar. Tipo, Legal. Vamos lá, vou te indicar para trabalhar com uma pessoa que eu confie e tal. Muito bom. Já vou deixar aberto aqui, né, essa nova versão aqui do Empreenda Cash, né, cara? Eu, nas 2 primeiras temporadas, 2 primeiros 2 anos do Empreenda Cash, eu defendi muito a bandeira do intraempreendedorismo, né, que eu trabalhava dentro da Sul América e acordava todos os dias lá como se aquela empresa fosse minha, né? Ainda continuo acordando, não posso ver alguém reclamar dessa empresa, que eu faço questão de conectar as pessoas que podem cuidar dela e etc, né? Uma vez que você tem um carinho, um propósito dentro de uma empresa que você trabalha, para sempre você vai ser um colaborador, né? Eu não gosto de usar a palavra funcionário nem empregado, muito menos chamar as coisas de trabalho, né? Porque você sabe aí na origem da palavra trabalho vem do negócio bem de tortura, negócio ruim, assim, eu não curto muito não. Então, por que eu estou te falando isso? Porque esses 2 primeiros anos do Empreenda Cash eu defendi essa bandeira e continuo defendendo, mas desde novembro do ano passado eu venho com o chapéu já de empreendedor, né? Eu tive já um deslize e algumas tristezas e hoje empreendendo com a Voz do Conteúdo. Então, depois eu quero te fazer um convite para apresentar aqui justamente o bloco do conteúdo, que talvez o cara trava, a Voz de Conteúdo pode ajudar aí os seus experts e etc. Então, como você abriu a oportunidade dos parceiros, depois a gente bate um papo, se der negócio ótimo, se não der, eu já estou muito feliz com tudo que a gente está conversando aqui. E diante desse pitch que eu te falei, que eu já me estrepei na vida, né? Já fiquei devendo mais de 150 mil reais para o Itaú, mas hashtag chupa Itaú porque eu paguei, né? Talvez eles nunca patrocinem o Empreenda Cash, mas eu já paguei a dívida. Eu tive alguns aprendizados e eu queria saber de você, assim, eu queria que você contasse alguns tropeços, aquele que você se ferrou e não conseguiu sair do outro lado, não teve a jornada do herói, mas você aprendeu muito. E eu queria que você contasse um que você se deu mal, mas deu a volta por cima. Você tem alguma coisa para compartilhar? Porque a gente acha que essa é a parte mais nobre do Empreenda Cash, quando a gente aprende com os erros, né? Porque mostrar a sala de troféus é muito legal, né? Eu quero ver mostrar a sala das derrotas, né? Você tem alguma aí para contar pra gente, cara? Cara, tem até sobre o que eu estava falando. A minha história com poker online foi um tropeço. Mas por que um tropeço? Ter me envolvido com poker online foi muito bom, porque eu aprendi a ganhar dinheiro pela internet através disso. Mas por que foi um tropeço? Eu não me tornei um profissional de poker online porque eu não sabia uma coisa que eu acho que todo empreendedor deve saber. Gestão de banca, gestão de finanças. O que acontecia? Vamos pegar aquele primeiro prêmio dos $3 mil. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. O que eu fiz? Que hoje valeria quase um apartamento, né? Mas tudo bem. O que eu fiz com aquela grana lá com os meus 17, 18 anos? Comprei um monte de coisa, dei upgrade no computador e tal, deixei uns $200 lá na conta e fiquei naquela pindaíba. Por não entender de gestão de banca, por não entender de processos de controle orçamentário, para como você gerir o seu dinheiro, eu ficava entre indas e vindas no poker online. O meu ROI de poker online é muito positivo, mas eu sempre torrava aquele dinheiro e aí eu ficava no 0 a 0 de novo, tentando buscar soluções. Eu não me arrependo daquilo que eu vivi, até porque, voltando no início da nossa conversa, connecting the dots, eu estou conectando os pontos. Não fosse eu ter passado por isso, eu não estava aqui hoje. Mas eu entendo a relevância daquele aprendizado sobre gestão de banca, gestão de finanças. E o empresário que não sabe fazer gestão de finanças, se ele pegar uma maré baixa, ele vai quebrar, ele vai fechar as portas, ele vai ficar, ele vai ter problemas. E felizmente eu tive aquela experiência com o poker online para me ensinar que eu deveria ter um cuidado maior com a gestão das minhas finanças. De entender que eu preciso ter um fluxo de caixa saudável, com investimentos e tal, porque se acontecer uma maré baixa, eu tenho uma solução para aquele momento. Eu posso ficar 6, 7 meses surfando, tentando encontrar a solução, sem me desesperar, sem me avacalhar todo. Eu também tive processos de dívida lá atrás, porque eu fiz negócio com meu pai e tal, e os negócios deram errado, eu fiquei dezenas de milhares de reais aí endividado, e chupa bancos aí também, porque eu paguei. Isso aí, chupa bancos. Mas, cara, uma coisa que eu dei a volta por cima
foi em 2013 com essa entrada na Hotmart. Por quê? Porque quando eu tomei a decisão de ir para o mercado tradicional, cara, eu estava trabalhando nessa fábrica de automóveis e não foi bom para mim. Não foi legal. Com poucos meses eu já entendi que aquilo não era para mim. E eu estava fazendo aquilo que eu não amava, que eu não gostava, que eu não estava realmente interessado. Eu achei que eu poderia desembolar lá, mas como a empresa era muito amarrada nos processos e era difícil você conversar com as gerências, tipo, eu preciso conversar com a diretoria. Não tinha como, cara. Você não conseguia chegar no diretor. A empresa era muito verticalizada. E isso era um problema. Isso era um problema, porque boas ideias vindo das pessoas que estão com 3, 4 níveis de distância eram simplesmente descartadas sem que ninguém soubesse. E aquilo me frustrava muito, porque eu sempre fui um sujeito muito criativo e querendo colaborar demais com inovação, com ideias, né? E aí eu vi nessa amarra e eu não conseguia conversar. Eu cheguei até na minha gerente, consegui conversar com a gerente, mas não conseguia ir para a diretoria, levar projeto, enfim, era muito amarrado. Eu me frustrando. E eu dei a volta por cima quando eu decidi pedir demissão, porque foi um momento muito difícil. Eu precisava daquele dinheiro, eu tinha acabado de me mudar para morar com a minha namorada, né? A gente estava dividindo despesas e a gente teve uma conversa muito franca um com o outro sobre o que estava acontecendo comigo e ela aí foi um momento, eu até falo assim, tipo, eu decidi casar com ela. Que da hora. Nesse momento. Vamos falar o nome dela aqui, esse é o momento dela. A Luciana. Eu decidi casar com ela porque ela me disse o seguinte: ô Rodrigo, não fica lá, que isso está te fazendo mal, e se levar um tempo para você conseguir uma renda sólida de novo, não tem problema, eu seguro as pontas aqui. Que da hora. E se eu não conseguir segurar a onda, a gente vai pegar o violão e vamos tocar lá na praça lá. A gente levantou a grana. Aí eu falei, eu vou casar com essa mulher, não tem jeito. Tá, cara, vou te falar, se ela jogar o PlayStation ainda e fazer o Playroom, é a Luciana que todo mundo quer, cara. Muito Mas bom. Eu acho que esse foi o grande ponto de virada, assim. Se você tá trabalhando num lugar que você não gosta, que você detesta, assim, junta um caixazinho, se você tem condições, e, cara, vai seguir seu sonho. Você precisa estar alinhado com você, ser humano, com o seu propósito de vida. Sim. Toda vez que a gente faz algo que vai contra o nosso propósito de vida, aquilo que a gente nasceu para fazer, vão acontecer inúmeras consequências. No meu caso, eu tive uma crise de ansiedade de madrugada, numa época que eu estava trabalhando nesse lugar. Quando o burnout não era nem uma palavra conhecida, né? Pois é, cara, o corpo ele vai dando sinais, você fica mais irritado, você fica chateado, você fica querendo dormir demais, dá domingo, musiquinha do Fantástico, você fala, meu Deus, vai começar a segunda-feira, né? E isso significa que você está fazendo alguma coisa diferente da sua essência. Vale a pena você seguir o caminho da sua essência. Tem muita gente muito bem sucedida que foi por esse caminho. E é o que eu digo para você, é mais importante você ter essa grana que você está recebendo em algum lugar e tal, fazendo o que você não gosta, ou você ser feliz. São duas coisas diferentes. Vale a pena ser feliz. Eu sempre estou em busca desse caminho, da minha felicidade. E é o que eu recomendo para você que está do outro lado também. Animal, cara. Primeiro, eu queria agradecer mais um trecho aqui dessa entrevista. É legal que o EmpreendaCast é um documentário vivo de pessoas brilhantes, criativas e grandes amigos que eu vou fazendo. Cara, eu não só queria ser seu amigo, como ser amigo da Luciana também, para poder vibrar com vocês essa conquista, né? Empreender é um negócio muito solitário, né? Tomar decisões, pedir demissão, são momentos muito solitários, né? E a gente precisa de ter pessoas que, de repente, ou dão aquele pé na bunda para você ir para frente, né? Tem aí o famoso ditado que até um chute na bunda te leva mais para frente, né? Pessoas que também seguram o seu braço e falam, cara, vai que vai dar bom, né? Então, muito feliz de conhecer sua história, né? Eu me arrepio de verdade, a galera me conhece aqui no EmpreendaCast, porque é muito mais sobre dar luz para as pessoas e deixarem elas mostrarem a sua essência, contarem as suas histórias para inspirar de fato, do que qualquer outra coisa, né? Esse é o grande barato da vida, né? Então, quando você falou o chupa-bancos, eu também dei uma vibrada que eu falei assim, porra, ele já se fudeu também, ele resolveu essa parada, ele saiu do outro lado, ele é um cara que desenrola. E você falando desse seu incômodo criativo, e quando a gente trabalha numa empresa muito hierarquizada, né, muito burocrática, com vários muros de hierarquia, de poder, de máscaras, que eu odeio isso, né? Eu tenho certeza que na Web Mentoring, com todos os seus colaboradores,
vocês têm as melhores práticas para ser feliz, se divertindo e sendo remunerado, né? Eu não uso mais a palavra trabalho, então se divertindo e sendo remunerado, tenho certeza que você faz as melhores práticas. E também sei que esse criativo desse cara, né? Dessa sua mente, eu peguei uma frase assim do release até que eu li seu, que era o seguinte, né? Não é só vender um piano, mas mostrar que faz sentido ter na sua casa, né? Então tem muito desse lance assim, cara, será que você está vendendo por vender? Você está vendendo por propósito? Você está transformando porque você quer transformar? Ou você está transformando para poder receber? Tudo que você está fazendo sentido, as coisas precisam se conectar, né? E eu acho que esse criativo seu que estava ali, desde essa montadora aí que você trabalhou e qualquer outro lugar que você passou, talvez lá no garimpo você tinha um pouco mais de liberdade, né? Que talvez era falar, né? Pô, pai, eu vou fazer ponto final, ou é melhor pedir desculpa do que pedir permissão, né? Na família a gente corre um pouco mais esse risco, né? Eu sempre falava isso para os meus liderados lá na Sul América que eu trabalhei, eu falava assim, cara, é melhor pedir desculpa do que pedir permissão, senão você não desrupa, você não utiliza a sua criatividade, você não vai para frente, né? Eu queria entender um pouco isso de você, porque você tem assim muito claro, né, que você quer ser o próximo Eduardo Bernays, né, mudando o comportamento social através do uso da internet, da criatividade, de botar para fora o que conhece. Eu queria que você contasse um pouquinho mais desse sonho seu em si, né, e ficou muito perceptível. A gente está mais de uma hora aqui conversando, né? E tá delicioso, mas eu queria que você contasse um pouco desse incômodo seu, assim, o que você tem de planos futuros, pensando em web mentoring e tudo que você vem construindo. Cara, chega um ponto que você vai amadurecendo naquilo que você faz. Aliás, primeiro, viu, Gustavo? Obrigado pelas palavras aí. Eu e a Lu vão ter o maior prazer de ser amigos de você, de sua família e tal. Tamo junto, velho. Muito bom, bom demais, cara. Mas chega um ponto que você vai conquistando maturidade, que você vai entendendo para onde você quer ir. E agora que eu cheguei aqui na fase dos 30, né? Tô com 33, eu consigo enxergar projetos de 10 anos. Tipo, coisa que não tinha acontecido antes. E uma das coisas que aconteceram foi fundamentais é você desatrelar um pouco a relação do eu preciso ganhar X para como eu posso impactar. E o que eu vou fazer da minha vida que vai gerar transformação na vida das outras pessoas. Mas de um jeito bem mais profundo. Porque no meu entendimento hoje, cara, o marketing, ele serve para vender? Serve. Mas a venda, ela tem sido interpretada como objetivo final para a maior parte das pessoas que trabalham com marketing. E ela não é, cara. O objetivo do marketing é transformar a vida das pessoas para o melhor. E esse é o meu objetivo de vida agora para frente. E eu quero estar envolvido em projetos que vão ter impacto global e vão causar transformações positivas na sociedade. Seja através desses cursos online que eu vendo de grego. Alguém está aprendendo grego em casa, galera. Isso para mim é inacreditável. Assim, 6 mil pessoas ao vivo. E quais as possibilidades e novos insights e pontos aí do Steve Jobs que podem abrir na mente dessa pessoa para ela estar aprendendo grego? E eu ter, de alguma maneira, contribuído para esse processo. Esse é o meu objetivo de vida. É fazer com que a vida das pessoas se tornem melhores. Eu já entendi que eu não sou o cara do palco, que, tipo, vai chegar e vai falar para dezenas de milhões de pessoas, sei lá. Mas eu sou o cara que vai criar esses contextos para transformar a vida das pessoas em algo melhor. Esse é o meu papel, esse é o meu objetivo de vida. E isso não tem a ver com dinheiro. Eu sei que dinheiro vai ser uma consequência, sabe? Se der, beleza, vai ter, mas, cara, eu quero construir coisas grandiosas que vão transformar a vida da sociedade para algo melhor do que é agora. É esse que é o meu propósito e é assim que eu enxergo o marketing. E eu sugiro muito que quem faz marketing comece a pensar assim também, porque é assim a gente vai mudando o mundo. De verdade, a gente conversou nos bastidores aqui, né? Eu tô no meio do lançamento, a gente falou sobre as borboletas no estômago, né? Aquele lance da ansiedade que você fica, né? Principalmente na última aula que você vai dar. E a gente falou muito sobre isso, sem até entender as nossas conexões, por isso que acho que o papo fluiu maravilhosamente bem e a gente tem muita coisa em comum. Porque acho que você lembra que eu te falei, né, cara? Se der uma venda, pra mim tá ótimo. Se não der nenhuma, também tá ótimo. Porque eu sei que no final dessa última aula, eu transformei pessoas, né?
Tem coisas que você deve ter relatos incríveis para a gente te fazer um convite de novo, mas assim, por exemplo, ontem na segunda aula eu falei assim, galera, eu tenho um deficiente visual que me procurou, trocou mensagens comigo durante 2 dias, montou o podcast dele, está colocando tudo que ele conhece para fora, superou a dificuldade da visão para editar, para construir, para fazer e me mandou um áudio emocionado que ele realizou o sonho de colocar a voz dele no Spotify. Vocês estão entendendo que isso vale muito mais com qualquer dinheiro que colocarem na mesa para vocês? Para mim, se amanhã eu tropeçar, bater a cabeça na guia e morrer, cara, pelo menos na minha lápide vai estar escrito o seguinte: ele ajudou pessoas a criarem superpoderes e transformarem coisas muito mais legais por meio do conhecimento que ele botou para fora. Até porque, né, minha mãe já dizia, né, caixão não tem gaveta, né? Não adianta você tentar levar as coisas que você construiu nesse mundo para quando você terminar a sua missão dentro desse plano. Então é muito sobre isso, Rodrigo. Queria agradecer imensamente você ter compartilhado esse final. Geralmente o EmpreendaCast é o momento mais emocionante, né, da gente entender um pouquinho por trás do cérebro do empreendedor. Fiquei muito feliz em te conhecer também como empreendedor, como um cara, como um pai também, né? A gente teve a possibilidade de conversar um pouquinho sobre isso. Um grandíssimo psicólogo, né? Nem cheguei a te perguntar, você chegou a clinicar ou nem? Você nem chegou a clinicar, você tomou o caminho corporativo mesmo. Exatamente, né? cara. Exatamente. Tá. Tem vontade um dia de clinicar ou não? Cara, assim, eu teria sido um bom psicoterapeuta. Mas não tem como, cara. Não tem como agora. Mas eu acho que, assim, pela respirada que você deu, eu acho que talvez aí, né? A gente tem 33, eu também tenho 33, vou fazer 34. Mas eu acho que em algum momento aí pode ser que isso floresça, cara. Porque você seria realmente um grande psicoterapeuta, né? Para ajudar outras pessoas também a transformarem e dar a volta por cima. Para finalizar aqui, eu queria saber o seguinte. Primeiro, o que você achou de gravar um podcast? Já tinha gravado. O que você achou de participar aqui do EmpreendaCast? E segundo, deixa algumas dicas para a gente beber da mesma fonte que você. Um podcast, um livro, um evento, algo que a gente possa procurar aqui para a gente ser um pouquinho de Rodrigo também. Cara, primeiro, eu quero agradecer demais a oportunidade de ter participado aqui do programa. Eu já gravei outros podcasts Mas enfim, com um papo tão fluido e descontraído, eu acho que é a primeira vez que aconteceu. E foi bem bacana, cara. Qual que é a outra pergunta? A outra era, me deixa aí para eu beber da sua fonte, cara. Qual podcast, qual livro, o que eu tenho que procurar aí para ser um pouco Volpone também? Cara, eu vou falar para você um caminho que eu segui, que eu acho que todo mundo pode seguir, que não tem custo e que você aprende bastante. Primeiro, sobre esse lance de cursos online, você precisa aprender a construir ofertas. Construir uma boa oferta é diferente de ter um bom produto. Nem sempre, ou melhor, na maior parte das vezes, um bom produto não vende. O que vende é uma boa oferta. Precisa fazer essa separação. Como construir uma boa oferta? Você vai lá na lista de produtos mais quentes da Hotmart, que é uma lista que os produtos são mais bem vendidos, e começa a fazer um estudo de cada uma das páginas que estão lá. De cada um daqueles produtores que estão vendendo seus produtos. Pega o vídeo de vendas que está nessa página de vendas, transcreve à mão o vídeo para você começar a descobrir como criar ofertas mais bem-sucedidas. Essa é uma parte assim que eu aprendi, eu analisei mais de 30 mil na época que eu estava lá e muito do que eu entendo hoje de construção de oferta veio por causa dessa experiência. O último livro que eu comprei, que é esse aqui, ó, Ilusões Populares e a Loucura das Massas, Charles Mackay. Cara, é um livro que vai falar sobre como os seres humanos, eles atuam em debandada em momentos de crise. Como que a gente despiroca com isso e por que isso acontece, sabe? É uma análise psicológica de como a gente surta, cara, em momentos parecidos como esse agora da pandemia. Que a gente está vivendo, pode crer. Que é esse que a gente está vivendo. E a gente tomar certos cuidados também de como lidar com as situações que a gente está vivendo. Bom, eu acho que é isso, cara. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital.
Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí, um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena. Bom, show de bola. Cara, te agradecer imensamente. Só deixa de novo suas redes pra galera te encontrar, LinkedIn, Instagram, o site, né, webmentoring.com.br, certo? Exatamente. E como é que a galera te encontra nas redes aí? Cara, só dar aquele Google, colocar Rodrigo Volpone, que você vai me encontrar aí nas múltiplas redes, e o Instagram em si é @VolponeRodrigo. Perfeito. Eu não sei se eu tô te seguindo lá, se não tiver uma gafe, mas vou fazer isso agora, né? E feliz de contar a sua história, de verdade. Esse episódio vai sair numa segunda-feira, depois eu vou pedir uma fotona bacanuda sua. Agradeço a Lu. Eu só não peguei o nome do seu filho para fazer um agradecimento para ele. Qual que é o nome? Ragnar. Tem algum Viking. Caminho bíblico? Viking? É. Eu ia falar bíblico, mas Viking, que legal. Que não deixa de ser também histórico, né? E que legal. Tem algum... Qual que é a tradução? A tradução não, né? A origem do nome, por quê? Cara, o Ragnar, ele foi um rei norueguês, cara. Da época dos vikings, que fizeram travessias pra Inglaterra, começaram as invasões da Inglaterra. É um cara super conhecido na cultura viking. Que animal. E com certeza um grandíssimo líder também, né? Que eu li recentemente que os vikings, né? Na verdade, você chegava no destino, às vezes, sem saber quem era a equipe, sua tropa, né? Você descobriria seu líder, talvez, às vezes, no momento que você precisasse ir pra batalha, né? E você tinha que admirar o seu líder. Então, nos vikings tem bastante aprendizados, né? Sobre liderança e os caras enfiar a espada em outro e guerrear em meio a um líder que tá, né, de fato, ali mostrando por atitude, não pelo conhecimento, né? Você me fez lembrar do Flávio Augusto, respondeu uma pergunta nesse sentido, tipo, como ser um bom líder? Perguntaram pra ele. E ele disse o seguinte, olha, quando você olha um time de futebol, quem que você acha que é o verdadeiro líder? É o técnico ou o capitão? Aí ele pondera que o capitão tem muito mais influência sobre o time do que o técnico, porque o capitão tá lá no campo, tá sabendo o que tá acontecendo e o grito dele vai ser mais efetivo. É isso aí. E outra, né? Skin the game, né? Skin the game, né, meu amigo? Uma coisa é estar ali na beirada, né? E tem o seu mérito de direcionamento, de etc. Mas outra coisa é você realmente ver quem tá ali sangrando contigo ou suando contigo, independente se alusão ao futebol, à guerra, né? Mas esse é o grande lance. Animal. Cara, olha a conexão que a gente fez de Flávio Augusto à cultura viking. É isso aí, cara, mas a gente acho que conseguiu. Talvez eu falei algumas bobagens aqui que eu não sou muito estudioso, mas eu lembro de um recente evento que eu fui e eu descobri do lance, assim, que você ficava sabendo o seu exército, suas coisas, ao chegar lá, e você tinha que ter um líder que era por atitude, e não por gogó, que a gente fala, né? Não é o cara que fala mais ou que grita mais. É o cara que tá no jogo, meu amigo. Vamos nessa, tem que sair do outro lado e pode vir comigo que no caminho eu te explico, né? Esse é o grande lance de uma liderança. Cara, fica com Deus, a gente atravessou aqui o horário, mas pra mim foi gratificante, transformador, de verdade. E um privilégio conhecer essa história em primeira mão, né? Mas vamos levar aí mais pra 35 mil pessoas conhecerem você também. Valeu, Rodrigão. Obrigado, viu, cara? Valeu, Gustavo. Obrigado pelo convite e boa sorte aí, galera. Continuem firmes, empreendedores, continuem sonhando e a gente vai chegar lá, todo mundo no mesmo barco aqui, enfrentando os desafios pela frente. Valeu! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo
e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. Uma produção, voz e conteúdo.